O ano do Kairos. O ano Kairos, do tempo certo, no lugar certo. Amém? E o verso que estamos usando para meditarmos hoje é Eclesiastes 3, verso 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Ele fez todas as coisas formosas. Tudo é tudo. No hebraico, kol, a palavra kol, que é tudo. Tudo fez formoso em seu tempo. E essa palavra tempo, no hebraico, bem aqui, é a palavra ev, que eu já mencionei. E essa palavra no grego, na Septuaginta, a versão grega disso é, para tempo é kairos. Tudo fez formoso em seu kairos. E aprendemos na palavra que Deus também dá tempo de refrigério, literalmente kairos. Deus dá para você. Kairos, de refrigério. Tem tempos de refrigério e nós falamos sobre isso especialmente naquilo que ministramos. Um tempo de refrigério, de avivamento, de revigorar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Você sabia que agora mesmo você está mais forte? Você tem mais saúde? Tem mais energia? Amém? Só de estar na presença do Senhor. Você está experimentando algo que pessoas, os galileus e as pessoas que seguiam a Jesus, as multidões que o seguiam quando ele estava na terra, sentiam a presença do Senhor, a majestade daquele homem. Eles sentiam a realeza daquele carpinteiro com aparência exterior de um homem comum, mas tinha tanta dignidade, como a Bíblia diz, excelente como os cedros do Líbano. Humildade e majestade. Sabe, eu amo olhar para Jesus na Bíblia e ser como ele. E você deve entender que devemos ser como ele, porque não tem ninguém mais amável do que ele. Ele não tem nenhuma característica que excede, nenhuma é maior do que a outra. Sabe, a sua humildade não era às custas da sua majestade. Ele tinha tudo em um lindo equilíbrio no seu santuário. Quando ele era bom, não pegava leve. Eu já falei isso. Amém? Quando ele era zeloso, ele não era fanático. Nós sempre vamos para os extremos. E somos conhecidos por uma característica. Como Salomão, que era conhecido por sua sabedoria. Se olhar, sabe, Paulo, ele era conhecido por sua revelação para a igreja dos mistérios do Novo Testamento. Você olha para Pedro e vê uma pessoa que era muito zelosa pelas coisas dos judeus, por sua nação de Israel. Todos eles tinham características diferentes. Todos nós, mas Jesus não tinha tudo isso. Ele era totalmente amável, totalmente amável. A Bíblia diz assim. E vejo muitas vezes que ele não ficava chateado, facilmente chateado. Eu e você ficamos chateados. Olha para ele. Toda vez que alguém o interrompia, e essas pessoas eram contra ele, certo? Não eram pessoas amigáveis, eram pessoas que tinham muita coisa contra ele, mas ele não ficava chateado ou frustrado. Amém? Às vezes ele falava duro com os fariseus, mas ele nunca falou duro daquela forma para os cobradores de impostos, as prostitutas ou para os pecadores daquela época, mas só para quem era cego, Jesus usava palavras duras. Ainda assim, tanta beleza até nessas palavras. Até nas palavras duras, que nos dão revelação. E ele era um homem, ele realmente era homem. Um homem que sozinho expulsou todos os cambistas que estavam no templo. E você sabe, os cambistas e o dinheiro, ninguém pode separá-los. Amém? Mas ele fez isso sozinho. Ele falou duas palavras, siga-me. E pescadores fortes, que trabalharam anos naquela profissão, mas ele não era um pescador. Com duas palavras, siga-me. Que a Marinha copiou, a Marinha dos Estados Unidos copia isso há muito tempo. Siga-me. E deixavam tudo e o seguiam. Que homem é este? Foi o que os discípulos falaram quando ele estava dormindo no barco deles, com uma tempestade, e ele ainda dormia. Que calma! Que majestade! Que beleza! Que paz! Que nós podemos ter olhando para ele.
e ele ressuscitou. Ele é o mesmo Jesus. Amém? Por isso pediu para eles peixe assado e favo de mel. Porque ele comeu na presença deles, para dizer, eu não sou um fantasma. Eu tenho um corpo que você pode sentir, mas agora eu posso aparecer e desaparecer. Não tem mais ir e vir, mas sim aparecer e desaparecer. Desaparecer e aparecer. Desaparecer fisicamente. E nós vamos ter esse corpo também. Então olha para Jesus. Mesmo quando foram prendê-lo, a sua mente estava no seu rebanho, nos discípulos. Eu sou ele, deixe eles irem. Amém? Ele carregou a cruz nas suas costas que estava tão dilacerada pelos açoites. Ele levava a cruz, mas pediram que Simão Cirineu o ajudasse a levar a cruz para o Calvário, porque as suas costas estavam dilaceradas e você só pensaria no seu sofrimento, na sua dor. Amém? Eu e você. Eu e você. Nós que nos orgulhamos de fazer isso e fazer aquilo. Olha para aquele homem, caindo, levantando e carregando a cruz. E os seus pensamentos não eram para si mesmo. Ele olhava para a mulher chorando e parou e disse para ela, filha de Jerusalém, não chore por mim. Não precisa chorar. Mas chore por si mesma e por seus filhos. Amém? E na cruz, em quem ele pensava? Os ladrões ao seu lado. Certo? E, na verdade, os dois estavam ali, no começo, o acusando, como insultos, e ele disse para aquele, que se virou para ele, mais tarde arrependido, quando viu Jesus falar, Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. E um deles se arrependeu e disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim. De fato, o outro ainda estava, perseguindo a Jesus, zombando dele na cruz, e o outro o corrigiu e o repreendeu. Disse, nós merecemos tudo isso, mas este homem não fez nenhum mal. O centurião, quando viu como Jesus morreu, o centurião, aquele forte, ímpio, centurião que não cria em Deus, disse, certamente este é o Filho de Deus, quando viu ele morrer. Até aquele que o traiu, Judas, jogou o dinheiro fora e disse, eu traí sangue inocente. Até mesmo, o governador que governava a terra, de quem todos tinham medo porque ele representava César, certo? Que não tinha outro Deus, a não ser César. O que ele disse? Disse assim, eu não vejo neste homem nenhuma culpa. Ele era um homem que até o mundo inteiro, os inimigos, diziam ele não tem culpa. Amém? E quando olhamos para ele, o que vemos? O vemos totalmente amável. Queremos ser como ele. Eu disse, eu quero ser como ele. Eu olho para mim mesmo e eu digo, eu ainda tenho aquele temperamento, ainda tenho irritabilidade, eu ainda tenho coisa que me chateia. E Jesus não ficava irritado, ele não ficava chateado. Amém? Ele caminhava entre o povo, mas independente dele. Eles não o controlavam dizendo, se você falar isso, eu vou ficar irado contigo. Viu? Eu falo isso e você responde. E nós somos pessoas que respondem, reagem. Ele não reagia. Temos que ser como ele. Amém? E ter paz. Quando o acordaram, certo? Não foi o barulho da tempestade, daquela tempestade que agitou o mar da Galileia, mas foi o clamor dos seus discípulos. Como uma mãe que dorme na tempestade. Mas quando o bebê chora um pouco, ela se levanta. O vento não a acorda. É assim, o seu ouvido está sintonizado. Certo? O Senhor ouve o seu clamor. No momento daquela tempestade, eles falaram, Senhor, ele se levantou. Repreendeu a tempestade e veio uma calmaria. E falaram o que eu falei agora. Que homem é este? Que homem é este? E ele se virou, depois de repreender e acalmar a tempestade que estava lá fora, ele acalma a tempestade no coração deles, dizendo, paz, porque ainda não tendes fé. Por que será? Amém? E a palavra lá é para uma mega tempestade. No grego,
Eu não preciso explicar o que é mega. E a palavra que diz que houve uma grande calmaria, você percebeu que na sua versão tem grande calmaria? No grego diz mega calmaria. Você pode estar passando por uma mega tempestade, mas ele pode, com uma palavra, te dar mega calmaria. Ser como Jesus. Você quer ser como Jesus? Certo homem simples. Amém? E quero falar algo mais. Ele era humilde. Ele falava algo como: eu não faço isso, mas é o Pai que está comigo. Amém? Eu não faço nada pela minha própria iniciativa, mas o Pai fala comigo e eu faço. Eu obedeço. Olha para nós. Somos desobedientes. Amém? Fazemos tudo da nossa forma, mas a humildade... E humildade não é aquilo que quando você olha para uma pessoa, ela não fica em pé direito, de tão pobre, algo que você nem deseja olhar. Isso não é humildade. A humildade traz dignidade. Ele era humilde, mas ninguém se aproveitou dele. Tentaram e não puderam. Até os discípulos que viveram dias com ele dizem que você não é um herói para a sua própria tropa. Você sabe o que é isso? É um ditado muito antigo. Ninguém é um herói para a sua tropa. O homem vai para a batalha, ele veste a sua armadura que brilha, ele vai para a guerra e ele volta. E toda a cidade, toda a vila e até mesmo todo o país o elogia porque ele é um herói. Mas para a sua tropa, ele não é um herói. Então ninguém é um herói para a sua tropa, para os seus soldados. Por quê? Porque te conhecem por dentro e por fora. Eles veem todos os momentos que você perdeu a calma. Eles viram a sua irritabilidade. Faça isso direito. Eles veem tudo isso e nós somos assim, não é? Mas Jesus não era assim, porque ele estava com seus discípulos e eles passavam por todos os tipos de problemas. Eles dormiam, na maioria das vezes, lá fora. Certo? E eles caminhavam juntos e tinham que tomar banho e se lavarem. E estavam juntos todo dia. Mas a Bíblia diz que no final da jornada, eles perguntavam quem seria o maior. E a Bíblia diz que ninguém se atrevia a perguntá-lo. Havia uma dignidade no Senhor que eles até temiam. Ele não era um herói para sua tropa, de certa forma. Ele era o Senhor, Jesus. Para eles, amém? Ok, Eclesiastes 3, verso 11. Eu quero que você saiba que quando a Bíblia diz que estamos sendo transformados à imagem de Jesus, amém? Você tem que saber qual é a imagem de Jesus. Que tipo de homem ele foi? Um homem que falava e acontecia. Você deve incluir isso, porque ser transformado à imagem de Jesus é falar e também acontecer. Amém? E eu vejo que como pais nós precisamos disso para nós. Não forçar a nossa vontade nos filhos. Não torná-los obedientes fazendo ameaças ou comprando, chantageando. Mas falamos e acontece, o efeito vai para o coração deles. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, ok? Mas vamos ver Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu Kairos, em seu Ev, em seu tempo favorável. O que é Kairos? Um tempo oportuno, um tempo de favor. Amém? E Deus declarou para nós. Amém? Para esta igreja, para este ministério. E para quem segue este ministério. Amém? O ano Kairos do tempo certo, lugar certo. Os testemunhos que você ouviu são só alguns dos muitos que recebemos. De lugar certo, tempo certo, ainda estamos recebendo. E você deve ter passado por isso. Você encontra uma pessoa aí, sabe? E eu vejo isso, às vezes encontro com as pessoas porque eu saio muito. E se eu encontro com alguém, eu sei que Deus quer fazer algo. Nós devíamos nos encontrar. E sabe que eu encontro muitas pessoas que assistem online? E sabe o que eu falo? Vem para a igreja, vamos lá! Um convite pessoal, o Senhor me enviou para você. Eu podia me encontrar com muitas pessoas, me encontrei com você, sabe? Sabe? Podia ser outro. Singapura é pequena, mas, olha, não é tão pequena, podemos nos perder. Até tentar encontrar alguém é difícil. Sabe, alguém te dá um determinado local e ainda não se encontram. E você encontrar alguém, olha, é um sinal para você. Amém? Então, o que acontece nas nossas vidas? Como crentes, olha, isso não é para o mundo, por isso, o ano Kairos e tudo mais, por favor, não projete isso para o mundo.
para a situação atual do mundo e o que acontece na política, o que acontece no mundo. Deus está falando sobre o seu povo e sobre o seu reino. Amém? A igreja, e quando eu falo a igreja, você deve sempre lembrar que não é um prédio, mas as muitas almas que foram salvas, de todas as nações, de toda a raça. Amém? De todas as partes do mundo. Amém? Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a maior organização, o sonho do coração do Pai. O Pai e a sua família. Amém? Amém? Eu quero que você saiba que isso está no coração dele. E para você, essa é a sua herança. Toda época Kairos, ele vai fazer tudo formoso na sua vida. E não só isso. Colhemos, semeamos, fazemos muitas coisas, mas dizemos que parece que não tem colheita. Não é? Fazemos por ele mesmo assim, certo? Mas queremos a colheita também, porque satisfaz nossa necessidade e também sobra para a necessidade dos outros. Estou certo? Mas quando nós vamos colher, olha Gálatas 6, que diz assim, e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não desfalecermos. Quando vamos colher, a seu tempo. Sabia que a seu tempo é uma palavra? No grego, Kairos. Kairos. Quando colher, no Kairos. Quando Deus vai fazer tudo formoso na sua vida? No seu Kairos. Amém? Queremos viver neste Kairos. Eu disse queremos viver neste Kairos. Amém? O quanto for possível. Amém? Sabe, a Bíblia fala sobre os dias bons e dias maus, certo? Estou certo? Por exemplo, em Efésios 6 diz para colocarmos a armadura de Deus para ficarmos firmes no dia mau. Diz no dia mau. No, ali fala dia mau. E dia mau está no singular. Amo isso porque a Bíblia diz, em mais do que um lugar no Antigo Testamento e no Novo, que cita o Antigo Testamento dizendo, aquele que ama a vida verá dias bons. Plural. Então, dias bons é plural para o povo de Deus. Dia mau. Dias bons, dia mau. Passamos pelo dia mau ou até mesmo pelo tempo ruim, mas seja qual for o seu problema, é somente por um tempo. Se olharmos o sofrimento de Jó, nós vemos que foram 9 meses. Os estudiosos falam 9 meses. Menos que um ano. Amém? E Deus deu para ele o dobro de tudo que ele perdeu. Certo? São bons dias para você. Você diz, mas eu olho o noticiário, pastor, e eu só vejo dias maus. Olha, você está projetando para o mundo. E não só isso, pior, você está tomando do mundo e trazendo para sua vida. Eu não sou contra você assistir isso, mas se você não vê a palavra, mas fica vendo, sabe? Você não lê a palavra, você fica olhando para essas coisas e por isso você fica deprimido. Você fica com medo. E por isso você não tem o capacete da salvação e esperança. Da salvação, porque a esperança é uma expectativa positiva do futuro. Guarda a mente, os pensamentos. E quando você fica deprimido, você fica até facilmente irritado. Você não quer ficar irritado com a sua esposa, mas fica irritado porque está preocupado. E a esposa nem sabe disso. E a esposa fica também irritada e responde assim. Depois você fica mais irritado porque ela não entende que você está irritado e porque você está tentando explicar que está irritado e você fica... Enquanto isso, o problema fica por ali, porque o problema, na verdade, é preocupação e ansiedade. E tudo aquilo que a Bíblia nos ensina é para termos uma vida de sucesso, maravilhosa e linda. Tudo faz formoso em seu tempo. Amém? Você pode ser uma pessoa que não fica irritada facilmente. A Bíblia diz, faça essa oração. Paulo orava assim, escute, como ele orava? Ele disse, ser fortalecido, eu oro por vocês para que sejam fortalecidos com todo o poder no Espírito. Uau! Isso parece que tem algum tipo de propósito para isso. Tem algo poderoso que você pode realizar, talvez fazer sinais, prodígios e maravilhas na vida de muitas pessoas. Talvez é isso. Não. Por que ser fortalecido com poder? Com todo o poder pelo Espírito de Deus. E essa oração diz, fortalecido com todo o poder pelo Espírito para toda a longanimidade. Isso é para situações adversas. E não só isso, mas paciência com alegria. Paciência com as pessoas.
E alegria, essa parte, eu tenho pedido, sabe? Algumas coisas eu tenho. A parte da alegria ainda não. Ainda estou trabalhando. Às vezes tenho alegria, às vezes não. E isso é o quê? Longanimidade para situações adversas e paciência com pessoas difíceis. Com alegria. Só acontece quando o Espírito Santo te fortalece com todo o poder. Amém? Eu e pastor Mark temos problemas na estrada ainda. E nós confessamos para vocês os nossos pecados. Você já confessou o seu? Amém? Tem este problema, não sei porquê. Para mim, todo mundo não sabe dirigir. Só eu sei, certo? Temos essa atitude. E uma das maneiras que o Senhor me falou também é, talvez a manifestação dessa oração. Eu faço essa oração todo dia. E quanto mais oro, mais encontro pessoas ruins na estrada. Então deve ser uma maneira de o Senhor nos treinar. Toda vez que tem um momento para sermos irritados, Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você seja uma pessoa bacana e viva muitos anos. Porque a ciência fala que se você é uma pessoa que fica sempre irritada, sempre estressada e do tipo sabe, temperamento, na maioria das vezes elas têm um ataque cardíaco. Isso é comprovado. São essas pessoas que acabam tendo ataque cardíaco. E também doenças cardíacas e todo tipo de problema vascular. É comprovado. Aqueles que são devagar. Amém? A velocidade de Jesus era sempre devagar e mais devagar. Amém? Imagina que a filha de alguém morreu. Ele ia com o pai, mas no caminho ele parou, porque uma mulher tocou as orlas das suas vestes e falou com aquela mulher no caminho para ir curar a filha de Jairo. Ele teve tempo de parar e se virar. Sabe o que eu faria? Olha, sabe, desculpa, você está agora no lugar errado, na hora errada. Eu vou para outro lugar. Certo, eu tenho que ir. Não é verdade? Não ria porque você faria isso. Amém? Não Jesus. Porque ele sabia que o Pai ia fazer tudo formoso em seu tempo. Ele tinha o ritmo de Deus, o ritmo da graça. Amém? Ele caminhava e parava e falava com a mulher. Filha. Foi a primeira mulher na Bíblia, nos evangelhos, que ele chama de filha. Ele tinha falado da filha de Abraão que estava presa, mas aqui ele fala filha, chama assim. Por quê? Ela precisava saber que era uma bênção para a família. Falando filha, ele não a tratava como ele era um patrão que beneficiava, certo? Alguém que patrocinava, certo? Sabe o que é isso, um patrocinador? Eu te dou isso, mas eu estou aqui em cima e você lá embaixo. Não. Família. Filha. Tenha coragem. A tua fé te salvou. Eu amo Jesus. Amém? E alguém veio da casa de Jairo. Falou com Jairo. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. E imediatamente, quando Jesus soube o que ele falou, disse a Jairo, não temas. Não temas, crê somente. E ela será curada. Se coloque nessa situação. Ouvindo isso, o que você diria? Ria para zoar? Te repreenderia. Você não ia poder entrar no quarto dela. Ele só levou Pedro, Tiago e João para dentro da casa. Amém? Pedro, Tiago e João. Pedro quer dizer pedra, Tiago é suplantador, enganador. João é a graça de Deus. A pedra foi suplantada pela graça de Deus. A lei foi suplantada pela graça de Deus. Pela lei, ninguém podia entrar no lugar de um defunto. Pela lei, a mulher com fluxo de sangue não podia tocar nele. Nem podia estar em público. Não era a lei, é a graça. A graça desceu. A graça se tornou uma pessoa. Amém? Glória a Deus! E ressuscitou a filha de Jairo dos mortos. Yeah! Aleluia! Amém! Glória a Deus, esse é o nosso Senhor Jesus. E olha, com todos os heróis deste mundo, a Marvel pode inventar um novo herói, sabe? Eu tenho que mencionar DC também. Equilíbrio. DC pode também inventar um novo herói e tudo mais. E aqueles heróis antigos que estão sendo atualizados agora. Aqueles heróis não têm mais lugar aqui, agora só tem esses heróis modernos. Não estou zoando deles, mas olha, todos eles são de ficção. Não fique pensando neles.
Estou falando com os jovens, especialmente. Tem um que você pode adorar. Ele é verdadeiro. E um herói, se você encontrar e tentar tirar uma foto com ele, ele vai fazer esse tipo de coisa. Sabe, olha, eles têm falhas, têm erros, mas este se aproxima de ti. Ele é atraído por você, quer ouvir sua voz. Amém? Quer ver a sua face. Quer que você se aproxime dele. E quanto mais perto chegar, não vai encontrar nenhum defeito. As celebridades têm medo de você se aproximar e encontrar erros nele. Então, eles se distanciam, porque é mais fácil estar no pedestal para ninguém ver nenhuma falha. Mas Jesus não era assim, ele viveu dias e dias com os discípulos. Quanto mais você se aproxima, mais vê a perfeição e a beleza daquele homem. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Você está feliz? Ok, olha, pastor, tem alguma coisa que o senhor está falando? Sobre Kairos, sim. Eu quero colocar isso no seu coração. Sobre Kairos, ok? Sobre lugar certo e hora certa neste ano. O que ele quer que façamos, e isso ele falou comigo fortemente. Ele disse, meu povo precisa aprender a orar. E passar mais tempo em oração. E quando eu falo isso, alguns vão dizer, é muito difícil e não tenho tempo, porque você tem essa ideia religiosa de oração. A sua ideia de oração é 1 hora de oração ou 2 horas de oração que um determinado homem de Deus falou para você que ele ora por 2 horas ou 3 horas, seja o que for. Eu não posso fazer isso, pastor Prince. Não, eu estou falando sobre comunicar-se com Deus. Uma das coisas mais impressionantes que os discípulos viram em Jesus é que a qualquer momento ele falava com Deus. E certa vez o estavam perseguindo e ele falava sobre as cidades que o rejeitaram. Corazim, Betsaida, Cafarnaum e tudo mais. Ele levantou os olhos e disse, Pai, eu te agradeço porque ocultaste essas coisas aos sábios e prudentes do mundo e as revelaste aos pequenos. Ele adorou a Deus. Eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequenos. E virou-se para os discípulos e disse, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Enquanto estava sendo perseguido, enquanto era rejeitado por todas essas cidades e vilas, amém, ele se alegrava falando com o Pai, e depois olhou para os discípulos e disse, Vinde a mim todos que estáis cansados. Que beleza deste homem. Amém? Amém? Alguns ficariam tristes. Eu vou orar depois, agora eu estou triste. Certo? E você pode também falar assim com Deus, até enquanto está dirigindo. Pastor, tenho que fechar os olhos? Não! Essas ideias religiosas vêm à sua mente, amém? Então, escute isso com muita atenção para quem é dessa igreja e quem segue esse ministério. Sabia que você pode permitir que até o conhecimento da graça te atrapalhe na oração? Porque alguns dizem, é pela graça. A graça vai acontecer, a graça... Não, não, não. A graça é a ideia de que você não consegue, mas o Senhor pode. É, na verdade, fraqueza consciente. Você sempre terá o seu lugar de força diante de Deus, o seu lugar de poder diante de Deus é estar consciente da fraqueza. Mas não pare por aí. Se você diz, eu sou tão fraco, tão fraco, tão fraco. Não pare por aí, mas tem que saber. Senão você vai andar em volta da montanha para aprender que você é fraco. Você vai cair até aprender que é fraco. Alguns acham que são fracos, mas não o suficiente. Não dá para salvar uma pessoa que afoga muito rápido. Não pode pular na água muito rápido. Porque se ele ainda tem força, vai te afogar também. Tem que esperar que esteja fraco. E não pode se ajudar, não pode salvar, então você o salva. Ainda pensamos que somos fortes. Pensamos que somos fortes, mas não. E nós somos fracos. E por isso você passa por esses problemas diários que Deus permite na sua vida para você desejar ser mais como Jesus. Uma das melhores coisas a fazer na briga com o cônjuge, você está impaciente e você pensa, a culpa é dele, é dela, é dele, é dela, a culpa é sempre do outro. Você tem que parar e julgar essa irritabilidade em você. E diga a si mesmo, eu julgo essa irritabilidade. Joseph Prince, por que você está tão irritado? Não fale sobre quem está certo nessa situação. Deixa isso para depois. Por que você está tão irritado? Por que está tão chateado? Por que está tão irado? Eu não quero isso em mim. Eu julgo isso. E você percebe que isso já foi morto lá na cruz. Amém?
Então, consciência da fraqueza em uma mão e depois dependência de Deus, de Cristo. Esses são gêmeos que vão te trazer a vitória para sua vida. Olha, vemos a primeira menção de tempo certo, lugar certo em Gênesis 24, que foi quando o servo no poço fez essa oração e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Conhecemos essa história? Você ouviu essa história nas minhas mensagens anteriores? O servo não sabia qual garota, aquela vila tinha muitas garotas, e todas saíam na mesma hora para tirar água. Era a responsabilidade dessas garotas tirarem água para a família, ok? E era 2 vezes, cedo de manhã e bem à tarde, quando não está muito quente. E todas elas iam. E naquela hora, à tarde, a Bíblia diz, o servo de Abraão, que foi enviado com uma missão dada por Abraão para encontrar uma esposa para Isaac, certo? Ele se assentou ali sem saber qual garota. E ele orou: ó Deus, me dá hoje bom encontro. E a palavra ali é... A palavra em hebraico é kará. Kará, certo? Que é bom encontro. Bom encontro. Bom encontro. Encontro de sucesso. O mundo chama de coincidência, certo? Você tem coincidência de encontrar uma boa oportunidade, não é? Uma surpresa agradável. Você não planejou. Isso é o que essa palavra kará fala. Tempo certo, lugar certo. Isso é kará para você. Você pede kará, me dá um bom encontro. E Deus então parou, por alguma razão. Deus impediu que as outras garotas saíssem. Enquanto ele orava, ele nem tinha terminado. Ele falou: aquela que vier e me oferecer água, uma garota que me oferecer água. Ele achou que ia ter muitas garotas tirando água, mas aqui, vier, Senhor, e me oferecer água, e não somente a mim, mas para os meus 10 camelos. E um camelo é 30 galões no mínimo de água, imagina. Ela também vai dar água. Essa seja a escolhida. Ele dificultou. Mas, enquanto ele falava, antes de terminar de falar, a Bíblia diz, vamos ver isso no verso 15, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca apareceu. Então saiba disso. Sabemos que a oração foi mencionada com kará. A oração é mencionada. Não foi uma oração longa. Se você contar as palavras usadas aqui, vai ver que as orações poderosas são curtas. Sim, tem momentos que Jesus orou a noite toda. Amém? Tem instantes também de orações bem longas na vida dos discípulos. Tem a oração corporativa orando junto, mas a maioria das orações são curtas. A oração que Jesus ensinou para os discípulos, Pai Nosso que estás no céu, se cronometrar, é rápida. Mas essa ideia religiosa de que você tem que passar horas em oração não é de Deus. Eu me lembro de uma oração de 1 hora que fizemos que foi muito poderosa. E olha, eu até cronometrei. Começamos a orar e eu disse, já deve ter passado 1 hora. Eu olhei, 10 minutos. E não fazemos isso quando estamos falando com um bom amigo, sabe? E num café, algo assim. E falamos, olha, a hora passou rapidamente. Como você acha que Deus se sente? Certo? Sabe? E, olha, a oração é uma conversa com Deus. Amém? Você não só diz, pela graça eu vou ter sucesso. Amém? Pela graça eu vou ter sucesso. Você orou? Eu disse, você orou? Ah, depois eu vou falar com meu filho porque ele aprontou algo. Você orou? Para Deus te dar sabedoria? Favor com ele? Para ter palavras certas? Você orou? Mas isso é tão pequeno. Deus está falando. É consciência da fraqueza, eu não consigo convencê-lo. Mas, Senhor, tu podes. Isso é consciência da fraqueza e dependência de Deus. Depender de Cristo, que você vai convencê-lo. Amém? Ah, sabe, eu tenho que tomar uma decisão importante. Amém? E sabe, eu tenho de fato muitas importantes decisões a tomar. Sabe, até para uma outra pessoa também. Eu peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria, mas se eu acho que eu sou inteligente, vou pesar os prós e os contras, os prós e os contras, mas prós e contras não te colocam no lugar certo na hora certa. Falamos disso até impedir acidentes. Os inteligentes morrem. Professores morrem. Os médicos morrem. Amém? Em acidentes, que nem é culpa deles. É culpa do outro. Hora errada, lugar errado. Não é culpa deles. Escute bem isso, igreja. Precisamos depender do Senhor.
Olha, e o incrível aqui é que antes dele terminar de falar, Rebeca aparece. Olha, enquanto você ora, Deus responde. Ele está fora do tempo. Ele manda a resposta que você vai orar depois aqui nessa terra. Ele manda a resposta antes de você orar, porque ele sabe que você vai orar. O que você acha? Rebeca estava cozinhando, eu vou colocar um tempero aqui, colocar mais pimenta. Essa comida ficou apimentada, ela estava cozinhando e tudo mais. Olha, não tinha relógio. Eu tenho que ir, sabe? Olhou para o relógio do sol. Daqui a pouco tem que ir para tirar água e tudo mais. E puf, ela sumiu. E puf, apareceu na frente do poço. E aquele servo estava ali orando. Você acha que foi assim? Não! Deus enviou a resposta antes, colocou o desejo no coração dela, certo? E colocou o desejo no coração de todas as jovens dali, certo? Eu tenho que fazer outras coisas, estou ocupada, eu não vou ao poço hoje. Meu irmão, você pode ir ao poço por mim? Alguma coisa desse tipo aconteceu. Então Deus respondeu a oração antes dela ser feita. E a oração que você está orando, Ele colocou no seu coração, e você acha que você pensou nessa oração, mas Ele colocou essa oração no seu coração. E a resposta já está vindo. Tem uma promessa linda em Isaías 65. E será que antes que clamem eu responderei? Estando eles ainda falando, foi o que aconteceu com o servo de Abraão. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Sabe o que Jesus falou quando falou de oração? Tudo o que você deseja quando ora, creia que já recebeu e você a terá. Espera, quando você crê que recebeu? Quando você vê aquilo? Quando você toca? Você sente? No seu corpo? Você já viu aquilo? A manifestação daquilo? Quando? Quando estiver orando, Marcos 11, verso 24. Quando estiver orando, creia, só mais uma vez, tudo aquilo que você deseja, quando orar, creia que você já recebeu e terá aquilo. Quando você crê que recebeu, enquanto ora, é isso. Estando eles falando, eu ouvirei. Eu creio que quando eu oro, Deus responde. Tem que ter essa postura, sabe? Olha, você foi remido pelo sangue de Jesus, mas todos os pensamentos religiosos, sabe? Que fala que tem que ver o pecado antes de falar com Deus, para Deus te responder. E se tiver um pecado sem ser confessado, é por isso que eu te digo que esse tipo de consciência te rouba de uma vida de oração. Você tem que saber que já foi perdoado os pecados. Amém? E agradeça por isso. Verdadeira confissão é homologa, que é falar aquilo que Deus fala sobre os pecados. O que Deus fala sobre os pecados na nova aliança? Que todos foram perdoados pelo sangue de Jesus. Confesse isso. Quanto mais crer nisso, não vai cair em pecado. Creia nisso. Não vai ficar pensando no pecado. Cai no pecado porque fica pensando nele. Ok? Ore. Deus ouve orações. Você é filho de Deus. Ore para cada situação, ore. Não fique pensando somente em horas de oração, mas o dia inteiro, sabe? Quando os problemas vierem, você ora. Está faltando algo e você ora. Eu senti uma dor no meu corpo, Pastor Prince. Ora por mim. Você orou? Foi hoje de manhã e eu nem orei. Não teve tempo de orar? Teve tempo de comer, hein? Teve tempo de ir ao banheiro. Quando sente vontade, você vai, certo? Certo? A oração é tão simples, Deus está tão perto. Escute isso. Você tem que destruir esses pensamentos religiosos, tem que se aproximar de Deus, se aproximar de Deus. Você já está tão perto, você está em Cristo. Sabe onde você está? Com Cristo à direita de Deus Pai. E, às vezes, no passado eu orava, Pai, como se Ele estivesse longe. Pai, Pai Celestial, eu estava tentando me posicionar para ir para um lugar para ficar mais perto de Deus. Não funcionava. Quanto mais eu tentava ficar perto de Deus, mais longe eu ficava. Por quê? Porque isso é negar a verdade. E o Espírito da verdade não testifica com a mentira. Quando ele, sabe, deixa-me falar assim, se eu já estou em Cristo, eu estou tão perto de Deus, que o Espírito Santo testifica com esta verdade. Se eu agir como se eu estivesse muito longe, amém? Não tem nada para o Espírito Santo testificar, é uma mentira. E quando você age como se Deus não ouvisse, a oração está tão longe, já tem dias que eu não vou à igreja, algo assim, amém? Então se arrependa e volte. E Ele já te perdoou deste pecado, de não estar na igreja, ok? Só estou brincando, certo? Eu tenho que falar isso o tempo todo, ok? Eu não quero que você fique sem a unção corporativa. Amém, igreja? Ore. Amém? E saiba que enquanto você ora, não depois, enquanto você ora, Deus está ouvindo e está enviando a resposta.
E às vezes, como o servo de Abraão, pum, aparece na sua frente. Outra coisa que eu quero que você veja é isso. Enquanto ele orava, o que ele pediu? Me dá cará no hebraico. Na sua versão diz bom encontro. Certo? Olha, escute, ore por sucesso. Você conhece já a 3 João 2, que diz, esse verso diz o quê? Amado, desejo que acima de tudo, prospere e tenha saúde. É a versão que você conhece. Sabe essa palavra desejo? É na verdade eu oro. É usada em outro lugar para oração. Você pode orar. Eu oro pelo meu filho, eu oro para a minha esposa e para a minha igreja, e oro por você também. Oro para que você prospere e tenha saúde. Como prospera a sua alma? Olha, a Bíblia diz, não tendes porque não pedis. E essa mentalidade, Deus sabe daquilo que eu preciso, ok? Deus sabe de tudo, exatamente. Mas, se você faz isso num casamento, isso vai acabar em divórcio. Ninguém vai tolerar isso. De alguma forma vai acabar e acabar. Se você não fala com a esposa sobre o que você precisa e não tem comunicação, ela sabe de tudo, ela sabe o que eu preciso, ela sabe. E aí ela vai embora. Eu não sabia disso. Agora é tarde. A comunicação é chave para o relacionamento. Olha, você está preocupado, fale com ela. Amém? Se ela está preocupada, ela fala com você. E, escute, homem, ela quer o seu ombro ou então o seu ouvido quando ela fala contigo. Não muito sua boca, falando com ela, dando conselhos. Algumas mulheres são assim, falam e se sentem melhores, certo? Não dê conselhos, os homens são diferentes. Olha, acho que você tem que fazer isso. A gente vem com a solução e ela nem terminou de falar. Irmãs, estou certo? Eu sou um homem, eu sei. Eu sei, já fiz isso. Eu tenho a solução. Olha. Wendy, graças a Deus por você. Você tem um pastor príncipe para te aconselhar. Ok, o que fazer? Tem 3 coisas a fazer, ok? Escute, querida, olha bem. Tem 3 coisas a fazer. Ela nem terminou de falar. Tudo que ela queria era derramar. Eu dou para ela a minha boca, em vez do meu ombro ou do quê? Do meu ouvido. Certo? Escute. Ela diz, ok, eu já tenho uma resposta. Eu não falei nada. E ela tem a resposta. Isso às vezes acontece. Elas têm a resposta enquanto falam. Com o seu filho ou com a sua filha é a mesma coisa. Eles sabem que se falar com você vão ouvir. Chamam de sermão. O surpreenda. A partir de hoje, o surpreenda. Quando falarem, escute. E a vontade vai subir. Ele está passando o que eu já passei. Eu tenho a resposta. Cala a boca. E tudo se fará formoso em seu tempo. Amém? Ore. Consciência da fraqueza. E se você está vivendo pela graça, a Bíblia diz assim, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Amém? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que é isso? Quem é humilde? Aqueles que são conscientes da sua fraqueza. E, na verdade, o lugar da sua fraqueza é o lugar da sua força. Você ouviu isso? Aquela área que você está frustrado com ela, quando sou fraco, não antes e nem depois, quando estou fraco, aí estou forte. Mas você não vê a sua força naquela hora. E o mundo glorifica a força e nós mostramos a nossa força. Não queremos mostrar as nossas fraquezas. Mostramos a nossa força, edificamos a nossa força e cobrimos as fraquezas. No reino de Deus é o oposto. Mostre a Deus a sua fraqueza e a sua força se manifesta ali. Agora olha isso. Se alguém falar, Pastor Prince, cará, é sucesso e tudo mais, na verdade não é sucesso. Bem, se você fala assim, mais tarde, aquele mesmo servo, ele ia falar, ia contar a história para Labão. Amém? Do que aconteceu mais cedo no poço. Olha bem o que ele falou para Labão. E hoje falou a Labão, cheguei à fonte e disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão. Este era Labão, o irmão de Rebeca. E disse, eu cheguei e orei, ok? Ele disse, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, agora usou prosperar e não cará.
E prosperar no hebraico não é cará, é saliak. Prosperar. Então, você tem que entender, na mente dos hebreus, cará, o lugar certo, a hora certa, é sinônimo de prosperar. Em qualquer área, prosperar no relacionamento com os filhos. Amém? Prosperidade não é só fazer dinheiro, dinheiro, dinheiro. De fato, eu já vi que pessoas que desejam ser ricas, que é esta geração que não quer trabalhar, não quer ter a disciplina de trabalhar, mas querem fazer dinheiro rápido. Em casa, com a ponta dos dedos, fazer muito dinheiro. Amém? Eu sei que isso não é errado. Certo? Se o Senhor te guiar, Ele vai te dar sucesso nisso. Sem prejudicar ninguém. Ninguém vai ter que perder dinheiro para você ganhar. Deus não age assim. Deus te dá uma companhia para ajudar muitas pessoas, não só para você que começou. E nós não queremos isso também, mas isso acontece. Então escute bem. Prosperidade não é ficar rico. Se você só pensa em ficar rico, nunca vai se alegrar com o que você tem. Não vai desfrutar da jornada para o destino que você tem. Deus quer que tenhamos mais do que o suficiente. Sim, não só o suficiente, mas mais do que isso. Para que você seja uma bênção. Quem tem só o bastante, eu, a mim mesmo e o Zezinho, me dá. Certo? Não podem ser bênção. Amém? Então tem que ser abençoado com mais do que o suficiente. Quando Jesus abençoou as multidões, alimentando mais do que 5.000, certo? Sobraram 12 cestos cheios. Depois que comeram, sobraram 12 cestos cheios. Certo? Ruth comeu almoço à mesa de Boaz depois de colher. Fala que ela comeu e foi o suficiente, foi bastante, e ainda sobrou e ela levou para sua sogra. Foi demais. Foi mais do que o bastante. Não somente isso, ela voltou para a colheita e antes do seu dia terminar, ela colocou nas suas costas um efa, uma provisão de 10 dias. Porque Boaz falou aos homens, derrubem parte da colheita, a propósito, coloquem no chão, certo? Para Ruth colher. 10 dias de provisão. Deus provê assim. Vai sobrar, mas se o seu desejo é se tornar rico financeiramente, rico, mais 1 milhão, mais 10 milhões. Depois disso, eu quero 500 bilhões, sabe? Nunca vai ficar satisfeito. Se esse é o seu objetivo. Pastor, continue pregando outras coisas, não é hora de falar sobre isso. Sim, é a hora certa, o lugar certo. Amém? Então, na mente deles, é prosperar. Deus quer que prosperemos e prosperemos em todas as áreas da vida. Se estudar a Bíblia, você vai ver que Deus quer que prospere em todas as áreas da sua vida. Por que eliminar essa, tendência de ficar irado? Para que você prospere nos seus relacionamentos. Certo? Pense nisso. Quando você não faz mais aquilo, vai ser alguém que as pessoas vão correr para você, para estar com você. Se você é uma pessoa calma, que não corre, as pessoas que estão deprimidas e oprimidas vão querer ficar com você porque isso vai passar para elas. E também pense nisso. Quando chega a hora de um chefe analisar os outros empregados que têm boa atitude, que fazem todo o seu trabalho e trabalham como se fosse para o Senhor, trabalhando muito, e sempre pensam lá na frente, fazem muito mais. Quem é promovido? Tem integridade, tem honestidade. É uma pessoa íntegra. É uma pessoa amada. E ele não engana nenhuma pessoa. Não é egoísta. Quem vai ser promovido? O problema é que somos soberbos. E quando eu falo isso, olha, escute bem, não julgue os outros, julgue a si mesmo. Quando penso nisso, julgo a mim mesmo. Joseph Prince, você é orgulhoso. Por quê? Aquela pessoa se assentou no meu lugar. E por que isso? Orgulho? Não, ela é um problema. Não, você é um problema. Saiba disso e Deus está expondo isso e é maravilhoso para você matar isso. É triste ver no corpo de Cristo pessoas não se falando por causa do orgulho. Escute bem isso. Perceba, porque ele orou, porque ele tinha consciência da sua fraqueza. Não havia como.
Eu sou um homem muito experiente, já velho. Eu tinha que saber que tipo de garota. Eu tenho experiência, eu posso olhar para, sabe, uma menina e saber se ela é aproveitadora, sabe? Eu conheço. Ele não dependeu disso. Não dependeu da sua experiência. Ele dependeu do Senhor. E orou. Não deixe que o conhecimento da graça te roube da oração. O conhecimento da graça te leva à oração. Porque é uma vida de dependência. Quer dizer, eu não posso, eu dependo dele. Nada é tão pequeno para poder orar. Posso ouvir um amém? Você fica surpreso quando pergunta para as pessoas, você orou sobre isso? Eu estou pensando. Certo? Vou te mostrar isso para terminar. Olha esse homem aqui, Sangar. No livro de Juízes, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com a aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. E antes de falar dele, aqui neste capítulo, você vai ver Deus levantando juízes depois da morte de Josué. Deus não levantou reis em Israel, Deus não levantou, sabe, algum tipo de pessoas para governarem como o profeta Samuel que veio depois. Não tinha isso. Só os juízes. Quando o inimigo atacava Israel, primeiro Israel pecava. Então Deus deixava os inimigos chegarem. Certo? Você vive para o inimigo? Olha o inimigo aí. O inimigo vinha, eles clamavam ao Senhor e Deus é misericordioso. Deus levantava um juiz. Ok? E o juiz conquistava a vitória para o povo de Israel. Por esse juiz. Então os primeiros 3 capítulos aqui falam de 400 anos. E o último juiz, na verdade, foi, então, Sansão. O último juiz e depois vem a história de Samuel, quando ele era novo. Com Eli e tudo mais, se tornou um profeta. Mas também era juiz. Mas tecnicamente, acabou com Sansão. Então aqui temos, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Você sabe o que é isso? Um objeto pontudo que era para cutucar os bois. Eu não gosto de usar essa expressão. Cutuca. Cutuca o boi. Certo? Na verdade, aquilo não era muito afiado, era uma ponta grossa, mas o boi entendia. E se você estivesse arando e você estava com os bois ali, o boi não queria mover, você pegava, sabe? Só cutucava um pouco. Cutucava e ele se movia. Ok? Era um instrumento pontiagudo, mas não era afiado. Não era também nenhuma lâmina. Ok? Um instrumento usado para arar. Ok? E a Bíblia diz que Sangar feriu 600 filisteus com uma aguilhada de boi. E também ele libertou a Israel. Pense nisso. O capítulo 3 começa com um rei que era muito, muito, muito gordo, que representa a carne. Rei Eglon. Ok? Aquele rei e o seu povo tinham dominado o povo de Israel. E ele era muito gordo. E Deus levantou um homem chamado Eude, que era um homem canhoto. Naqueles dias, a maioria era destra. Certo? E não tinha nenhum ambidestro, era só destro. Mas, olha, a mão esquerda é a mão mais fraca. É a mão mais fraca. E ele era de Benjamim. A mão mais fraca. E a Bíblia diz assim, um homem canhoto, Deus usou um canhoto, e ele pôde ir à presença do rei com um presente na sua mão, um presente na mão direita, e a maioria checava a sua espada aqui, porque se você for destro, você vai tirar a espada daqui. Mas a dele ficava deste lado. Não checaram. Ele levou o presente, e aquele homem gostava tanto de presente, e ele ficou assim, vem, traz o presente aqui. Certo? Ele chegou, e com a mão esquerda o matou, com a sua espada. Israel foi liberto. Olha, Deus usou a fraqueza. Certo? Sangar, aguilhada de boi. 600 filisteus morreram. Amém. E depois disso, no próximo capítulo, depois disso, temos Deus levantando uma mulher chamada Débora. Débora se tornou uma juíza. Amém. E uma profetisa. E ela encorajou Baraque a ser o líder de Israel. Naquela época, tinha um rei chamado Jabim, que os atacava. E o exército dele era numeroso e estava conquistando tudo ali, até Débora se levantar e encorajar aquele homem. Olha, entenda o seguinte, na Bíblia, a Bíblia diz claramente
que a mulher, em termos físicos, é o vaso mais frágil. Olha, hoje tem muito argumento por aí, só estou falando o que a Bíblia diz, vaso mais frágil. Quando chegava a batalha, a mulher somente apoiava, mas não entrava na luta. Eu sei que você vê muitas delas entrando na luta nos filmes, ok? Mas você sabe que tudo aquilo ali é ficção, ok? Certo? Fique com a Bíblia. E o cavalheirismo existe por causa dos princípios bíblicos. Nós cuidamos das mulheres. Amém? Deus usou Débora na liderança. E antes do capítulo terminar, um dos comandantes do rei Jabim fugiu e entrou numa tenda. Ele fingiu ser um soldado e pediu um pouco de água para uma mulher chamada Jael. E ela deu a ele leite. Sabe que leite te faz dormir, em vez de água que te desperta. Ele pediu água, ela deu leite, ele foi dormir. Jael pegou um cravo de ferro, que é um prego grande, e um martelo enquanto ele dormia, colocou na testa. Bang! Ele morreu. Foi uma mulher. Imagina a vergonha lá no país deles. Escutar, o que aconteceu com o nosso general? Ah, eu nem quero falar. Uma mulher o matou. O quê? Você entendeu? Cuidado com as mulheres de Israel. E isso realmente é força. A força verdadeira é usar coisas fracas, essa consciência. E Deus vai usar essa fraqueza que você tem. Porque Jael sabia construir as tendas para sua família. E para construir tendas tinha que ter um cravo e um martelo. Não foi uma guilhada de bois, como Sangar, porque ela não cuidava de animais ou então algum rebanho, mas sim com tendas. Ela estava acostumada. Deus perguntou para Moisés o seguinte: o que tens na mão? Amém? Eu posso continuar com Gideão. Quando Deus apareceu para ele, ele disse: não sabia? Primeiramente, o anjo disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você não sabe que eu sou o mais fraco, o menor da minha família? E a minha família é a mais pobre de Manassés? Olha como Deus escolhe. A sua desqualificação é, na verdade, aquilo que dá chance para ele manifestar a sua força e graça. Então, você é atingido por um problema e acha que é tão forte que vai vencer sozinho. Este é o problema. E aí o problema aumenta cada vez mais. Não, amigo. Depende da oração. Orar consciente da fraqueza, eu dependo de Deus. Isso é graça. Aleluia. Amém? E Gideão teve medo, certo? De atacar os midianitas. Tinha tanto deles, o que Deus fez? Deus disse: Gideão, você está com medo? Vai lá, bem quieto à noite no acampamento dos midianitas e escute o que eles vão falar. E escutou a seguinte conversa: eu tive um sonho. Qual foi o sonho? Eu sonhei uma coisa terrível, que veio, sabe, um pão de cevada que veio descendo o monte e bateu no nosso acampamento. Certo? Os pobres comiam pão de cevada em Israel. Os ricos comiam pão de trigo. Certo? O pão mais comum era de cevada. Um pão de cevada descendo no acampamento dos midianitas, destruindo tudo. Isso deu força para Gideão. Ele pegou os homens de 32 mil, Deus eliminou até chegar aos 300. E o que é isso? Se for com 32 mil, vão dizer que foi pela força dos números. Deus disse: Israel vai se exaltar. Mas 300 homens contra milhares e milhares de milhares é outra coisa. E com que eles lutaram? Espada? Não. Mencionaram a espada do Senhor e Gideão. Mas foi com um vaso, todos eles com um vaso, e dentro tinha uma luz, certo? Um vaso de barro com luz, e também usaram uma trombeta. Não uma espada, uma trombeta. Quebravam e todo o acampamento dos midianitas via a luz em volta. Isso representa todos nós. Temos este tesouro em vasos de barro. Paulo disse. O próximo verso fala: nós somos rejeitados, mas não. Somos, na verdade, abatidos, mas não derrotados. Ok? Somos abatidos, mas não derrotados. Em algumas versões, ele falou isso. Ou seja, a luta virá, mas algo dentro de nós nos levanta. Esse é o tesouro no vaso de barro. O estar abatido, desanimado e também irado é o nosso vaso de barro. Mas tem um tesouro lá dentro.
Amém? Deus permite você passar por isso para quebrar este vaso de barro, para que a luz possa brilhar. Posso ouvir um amém? Agora eu já vou terminar. Sangar talvez viu 600 filisteus, certo? E ele estava no campo, como eu sei, porque aquilo era usado no campo. Ele estava arando, olhou para eles que estavam vindo ali, e ele pensou: ah, não, eles de novo. Eu sei o que eles querem. Eles queriam a colheita. Se eu não lutar, os meus filhos vão sofrer. Se eu não lutar, a geração futura vai sofrer. Não vai ter colheita para eles. É agora ou nunca. O que tens na tua mão? Sangar, aguilhado de boi. Vá. É uma figura da consciência da fraqueza. Ele foi contra eles com uma aguilhada de bois. Eles riam, esse cara é louco. Olha para esse maluco ali. Amém, ele veio, pá, um deles morreu. Imediatamente, pá, bum. 600 homens caíram com uma aguilhada de bois. Mas sabemos que não foi aquilo. Foi o Senhor. Imagina um relatório que voltou, certo, para o rei. Rei, o que aconteceu com vocês? 600 morreram. Os outros feridos. Como? Quem fez isso? Eu falei para vocês pesquisarem o inimigo antes de descerem, espiar o inimigo. Esse exército poderoso não foi um exército, sabe? Qual exército? De Israel, certo? Foi Israel, mas não um exército. Não foi? O que foi? Foi um homem. Só um homem. O quê? Um homem. Um soldado? Um campeão? Fazendeiro. Mas qual tipo de arma que ele estava usando? Uma metralhadora? Uma aguilhada. Hã? Aguilhada. Hã? Aguilhada de bois. Ah, deve ter sido uma então de laser. O quê? Aguilhada de bois. Que usa para cutucar o boi? Escute isso. Ouça. Se um homem pode nos derrotar com aguilhada de bois, vamos ficar longe deles. Sabe por quanto tempo eles ficaram longe? Os filisteus não subiram contra eles. Até o tempo de Sansão. Depois de centenas de anos. Não brinque com eles. Os filisteus fugiram deles. Olha, um fazendeiro derrotou todos eles. Fique longe deles. Os midianitas vieram, os moabitas também. O rei de Canaã, aquele Sisera também foi. Não os filisteus. Depois, talvez, aquela geração passou e veio outra. Mas a lição para nós é isso. O que é uma aguilhada de bois hoje? Em Eclesiastes diz, as palavras dos sábios são como aguilhões. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando falar com seus filhos e tem que corrigi-los, por favor, corrija-os. Certo? E você diz, pastor, eles não escutam. Isso é o que você crê. Mas as suas palavras são aguilhões. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de advertência ou de exortação, todas elas vão entrar. Mas você crê que as suas palavras não têm peso. Você crê que a palavra dos amigos, as palavras da mídia social têm peso. Não, Deus deu para você algo que eles não têm. Maior é o que está com você do que o que está no mundo. Dependa do Senhor e só uma palavra de exortação, uma palavra de admoestação, uma palavra de advertência, uma palavra de correção, uma palavra de conforto e amor que você falar vai ficar lá. A Bíblia diz, Davi teve um filho que se exaltou e Davi nunca o corrigiu. Eli teve 2 filhos que se rebelaram contra ele, viveram uma vida pecaminosa e morreram jovens. E sabe o que diz? Eli nunca os corrigiu. Por quê? Eles não me ouvem. Ah, eu acho que não tem jeito. Eu não quero incomodá-los. Você não os incomoda hoje? Com palavras de correção? Eles vão te incomodar muito no futuro. Então escute, amigo. O aguilhão de Sangar era palavras simples, as palavras não são importantes, as palavras são fortes. Sabe por quê? Tem peso. E kavod vem de Deus. Deus te dá peso nas suas palavras. Palavras simples. Diga! O diabo diz, não tem poder nas suas palavras, não diga, eles não vão ouvir de jeito algum. Diga, filho, isso não se pode fazer. Filho, não siga o exemplo do mundo. Filho, querem te influenciar com isso. Filho, Deus age assim. Depois disso, olha, não parece estar interessado nem ouvindo. Saia e diga, Senhor, obrigado. Minhas palavras são aguilhões, obrigado. Ele ouviu. Creia nisso. Creia enquanto ora. Certo? Deus está respondendo. Creia que enquanto você fala, a palavra está entrando. Creia. Amém? E o mais importante é que quando falar com eles, isso serve também para o casamento.
Para o marido, a mulher, pode ser para o seu chefe e para você. Mas, por favor, ore antes de falar. A não ser que esteja confiante de que você consegue. Eu sei o que falar. Não, você vai ficar chateado, vai ficar... Ore. E vai ficar maravilhado com a graça que vai ter. Ore pedindo favor com ele também. Amém? Isso te abençoou? Ok, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Demorou para colocar no seu espírito para que as necessidades das pessoas sejam satisfeitas, e o Espírito de Deus colocou isso em mim para que você saiba que Deus te ama muito e Ele cuida dessa igreja. Amém? Glória a Deus. Ele cuida dessa igreja. Glória a Deus. Amigo, se você nunca chegou à conclusão de ver que você é um pecador e tudo que você faz está manchado pelo pecado, até o bom que você faz não vai alcançar a altura do padrão de Deus. E a Bíblia diz que somos pecadores, porque todos nós somos como ovelhas que se desviaram, cada um andando no seu próprio caminho. Mas Deus não nos deixa nos pecados. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E, meu amigo, hoje você pode ser salvo. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você será salvo com a sua casa. Faça essa oração. Diga: Pai Celestial, te agradeço que, mesmo sendo um pecador, Cristo morreu por pecadores. E te agradeço, Deus Pai, porque tu ressuscitaste Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador para sempre. Te agradeço, Pai. Os meus pecados foram perdoados. Agora sou grandemente abençoado, altamente favorecido. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Levante as mãos neste lugar. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão durante essa semana. Que a manifestação de Cará e Cairós aconteça com você e com os seus nesta semana. E que o Senhor te guarde e te proteja de todo perigo, doença, enfermidade e de todos os poderes das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te conceda favor por onde você for. Esteja consciente, o favor de Deus está sobre ti e toda palavra da sua boca carrega o cavote de Deus. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga: Deus te abençoe e nos vemos em breve.